Bom, olá a todos que estão nos assistindo. O meu nome é Vitória Zalpa, eu sou graduada e atualmente mestranda do programa de pós-graduação em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. Eu sou o Ariel, sou graduado em mestre em Geografia na UEL e atualmente eu faço doutorado em Geografia na Universidade Nacional de La Plata. E esse trabalho está escrito também em coautoria com a nossa orientadora da pós-graduação, professora Ideni Antonello. Bom, então, para esse nosso trabalho, nós pensamos em falar um pouco sobre as ocupações urbanas irregulares como marcas do desenvolvimento desigual do espaço, um caso de Londrina, no Paraná. Bom, o objetivo central do nosso trabalho, né, ele visa aí esse estudo, né, de uma análise da geografia das ocupações irregulares, enquanto um reflexo desse modelo de desenvolvimento capitalista, né, que promove ali esse desenvolvimento desigual do espaço urbano. O nosso estudo, então, ele foca em duas ocupações do município de Londrina, sendo elas a ocupação Flores do Campo e a ocupação Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Aparecidinha. A nossa pesquisa, então, ela é uma combinação de uma revisão bibliográfica com a coleta de dados em campo, que foi realizada no dia 8 de outubro de 2022. Então, o nosso texto ele está dividido em duas partes, sendo a primeira, uma reflexão ali sobre o desenvolvimento geográfico desigual e essa produção do espaço urbano em países periféricos, e a segunda parte, então, uma apresentação das análises das realidades observadas em campo. Bom, então, de início, a gente vai começar resgatando alguns conceitos da nossa revisão bibliográfica. E para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento geográfico desigual, que é um fenômeno que não ocorre, que é um fenômeno que se caracteriza pela forma como o desenvolvimento acontece em países capitalistas, principalmente do capitalismo periférico. Então, o desenvolvimento desigual ele não ocorre de maneira homogênea no espaço e no tempo também. Ele é uma característica intrínseca ao sistema capitalista, onde a desigualdade ela é uma regra e não a exceção. Então, ao longo do tempo, diversas teorias foram desenvolvidas para entender esse processo, essa dinâmica. Dentre elas, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado do Trotsky, que foi uma teoria que deu importantes contribuições para a gente pensar como esse modelo de desenvolvimento ocorre, não apenas em escala nacional, mas também dentro dos países, em escala regional e também local. E é um processo que é influenciado por diversos fatores, não só econômicos, mas também de ordem social e política. Então, no caso da geografia, essa discussão ela acabou ganhando mais força, principalmente na década de 80, graças à contribuição de alguns geógrafos marxistas como o David Harvey e o Neil Smith, que trouxeram a discussão da desigualdade socioespacial para o centro dos debates. E eles enfatizavam como que o espaço geográfico ele molda e reflete essas desigualdades socioeconômicas. Bom, então falando um pouco das ocupações enquanto um produto, né, desse desenvolvimento geográfico desigual, nós temos aí que o surgimento de ocupações irregulares, né, ela vai revelar essa exclusão desses grupos que são marginalizados do acesso à moradia adequada, né, então dentro desse mercado e dessa cidade formal. Então, esse fenômeno, né, dessa exclusão social, ela vai exacerbar as desigualdades tanto econômicas quanto sociais. Para além disso, também ressaltar a falta de políticas públicas adequadas, né? Então, esse processo que é intensificado ali pela ausência de políticas habitacionais que são eficazes e também acessíveis, né? Ela coloca a ocupação irregular como uma única alternativa para essa população. Para além disso, ressaltar também a questão da especulação imobiliária, né, que é motivada ali pelo lucro e também pela valorização desigual do solo urbano, e que vai resultar em investimentos desproporcionais em infraestruturas nas áreas mais valorizadas, enquanto as regiões onde ocorre, por exemplo, as ocupações irregulares, elas frequentemente carecem desse acesso básico. É, Então, ainda nessa discussão das ocupações como produto de desenvolvimento desigual,
entender que essas ocupações elas ocorrem frequentemente em áreas marginalizadas, né, como já foi dito, distantes de infraestrutura e de serviços essenciais, dentre eles aqueles ligados à mobilidade urbana, que é fundamental para essa população ter acesso ao mercado de trabalho e aos espaços de educação formal, o que acaba perpetuando essa segregação, que ela é socioespacial, mas também reflete uma desigualdade em âmbito social e econômico. Então, essas ocupações, elas podem ser lidas como um meio, uma forma, né, de resistência dessa população, mas também uma estratégia de sobrevivência dessa população que busca criar espaços habitáveis, apesar das condições desiguais impostas por esse modelo de desenvolvimento desigual inerente ao capitalismo que a gente já viu. E os espaços desenvolvidos de forma desigual, eles criam dinâmicas rítmicas diferentes, né, resgatando aí uma ideia do Henri Lefebvre. E nessas ocupações irregulares que a gente visitou, a gente pôde perceber a manifestação de uma racionalidade própria, de uma forma de dinâmicas, de uma forma de se organizar dessa população muito específica, que reflete na forma como eles produzem e também ocupam esse espaço, né, esse território usado, resgatando também o conceito aí do Milton Santos. Então, essas ocupações elas são resultados diretos dessas estratégias voltadas para a satisfação de necessidades básicas de uma população em um local onde o Estado se faz ausente. Bom, então, falando um pouco aí sobre o planejamento urbano, né, e a influência no desenvolvimento geográfico desigual, nós temos que, historicamente, ele é marcado por visões conservadoras, mas há também instrumentos democráticos, né, como o Estatuto da Cidade, que possui ali instrumentos que propiciam, né, a redução da desigualdade espacial, ao integrar os elementos de ordem social, tanto econômica como funcional, e entre outros, na gestão do espaço urbano, né? Assegurando, então, que a função social da propriedade e a participação popular na elaboração dos planos diretores, elas sejam efetivas, né? Então, recuperando também o que o Marcelo Lopes de Souza nos traz, né, a respeito de planejamento e gestão, ele coloca que o planejamento e a gestão, eles não são neutros, né, mas vão ocorrer ali imersos nessa miríade de interesses, né, e de ações de diferentes agentes que vão produzir o espaço onde mesmo com os avanços, muitos deles ainda estão excluídos dessa cidade formal, né? O que faz ali com que eles produzam a sua existência e também as suas racionalidades, as especialidades, que podem ser observáveis, por exemplo, como com as ocupações urbanas, com as ocupações irregulares. Então, aqui, a partir desse momento, a gente já vai entrar nos estudos de caso, né? Então, a gente vai trazer as reflexões sobre as ocupações urbanas irregulares de Londrina. Então, a realidade que a gente observou, ela não está escancarada, ela está estrategicamente invisibilizada, porque essas ocupações, elas são, até para a gente que foi fazer trabalho de campo, de difícil acesso. Elas se encontram fora desse circuito que recebe a atenção do poder público, do mercado imobiliário, do setor turístico dessas diversos atores que trabalham em prol da produção desse espaço formal. Elas se situam geralmente em locais que não incomodam assim esses atores hegemônicos que produzem o espaço londrinense formal. Bom, então falando um pouquinho sobre a primeira ocupação, a ocupação Flores do Campo. Inicialmente ela foi pensada como um residencial, né? Então, o residencial Flores do Campo ele foi projetado como um empreendimento habitacional que era financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. E em 2014, com apenas 48% da construção concluída, as obras elas foram paralisadas por falta de repasse financeiro do governo federal. E em 2015, muitas unidades habitacionais, que apesar de incompletas e em condições extremamente precárias, elas passaram a ser ocupadas. Então, de acordo com alguns dados que a gente teve acesso, a gente viu que houve um aumento significativo, né, do número de famílias nessa ocupação, que ela se intensificou principalmente no período da pandemia da Covid. E a situação que a gente presenciou lá, os relatos dos moradores mostram a urgência da gente pensar nessas políticas habitacionais em âmbito estadual, federal e municipal,
como os programas de regularização fundiária. Bom, aqui nós podemos observar algumas fotos que foram feitas por nós, né, durante o trabalho de campo e que evidenciam, né, essa precariedade dessa ocupação. E a gente trouxe alguns dados, né, da Coab aqui de Londrina. Então, em 2017, a Coab coloca que havia cerca de 401 famílias nessa ocupação. Em 2018, esse número caiu para 144 famílias. E em 2019, 131 famílias. Esse decréscimo, ele pode ser explicado, devido às tentativas de reintegração de posse que foi promovida pelo poder público nessa época, que geravam grande insegurança e acabavam levando as famílias a saírem desse local. De acordo com levantamentos extraoficiais obtidos em campo, né, junto aos moradores, eles disseram que haviam aproximadamente 3.000 pessoas, né, residindo no local, que totalizavam quase 400 famílias. E a maioria dos moradores de lá eram, brasileiros. No entanto, a gente percebeu um contingente significativo de imigrantes, internacionais de outros países aqui da América do Sul, principalmente Venezuela, né, mas também da Argentina, Chile, Haiti, entre outros países. E é uma população que vem principalmente a venezuelana, né, por conta da situação política e econômica do local, do país de origem deles, e são pessoas que têm até uma boa formação acadêmica. Lá a gente conheceu uma senhora que ela tinha formação em pedagogia e tal, só que ela não conseguiu reintegração aqui no mercado de trabalho formal brasileiro, e sem trabalho, sem renda, ela foi obrigada a ir morar lá. Bom, aqui mais algumas fotos que nós tiramos no dia. Então, como a gente pode observar aqui nessa foto abaixo, ainda há algumas unidades passíveis de serem ocupadas, né? Essas unidades, elas possuem uma estrutura extremamente precária, né? Até rudimentar. Então, não há janelas, nem portas ou qualquer acabamento. E também nós observamos a oferta de serviços, né? Como barbeiros, e até mesmo a mecânica, que pode ser vista tanto como uma alternativa para aqueles que moram na comunidade e querem ter acesso a esses serviços sem sair da comunidade, contribuindo ali para essa circulação, do dinheiro entre os próprios ocupantes, mas também a dinâmica do bico, né, do chamado bico, para aqueles que não possuem o trabalho formal, né, e também nem a renda fixa, né. Então, essa é uma dinâmica também realizada por eles, né, porque a renda ainda é uma questão extremamente precária para eles. Então, essa é uma das alternativas que nós observamos em campo. Então, com relação à estrutura do local, realmente lá não havia calçadas, o mato estava alto, podendo esconder ali animais peçonhentos e venenosos, não havia rede de esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, nada disso. E a renda prevalece como um dos principais problemas, como a Vitória falou agora. Em 2017, cerca de 38% dos residentes declararam receber entre 0 e R$ 700 por mês. No ano seguinte, é, no ano seguinte, 59% declararam não possuir renda. Em 2019, esse percentual era de 57%. Em 2021, 38% dos moradores continuavam sem renda. Ainda sobre a ocupação Flores do Campo, né, nós fizemos um levantamento e os equipamentos urbanos, eles estão extremamente longe da ocupação, né, então a unidade básica de saúde mais próxima, ela está a cerca ali de aproximadamente 2 quilômetros da ocupação e o Hospital Zona Norte a quase 3 quilômetros, né, então a instituição de ensino básica mais próxima, ela está ali a aproximadamente 2 quilômetros, né, da ocupação e também outras escolas ali na mesma faixa de distância, né? Sendo 2 até 3 quilômetros de distância. Também o Centro de Referência de Assistência Social, né? O CRAS, que atende a essa região da ocupação, ele está a praticamente 2 quilômetros de distância. Então, essas distâncias a gente pode afirmar que elas podem ainda ser maiores na prática, pois
pois os moradores, né, do Flores do Campo, eles precisam caminhar por uma estrada de terra, até chegar à rodovia e daí pegar o transporte coletivo. Essa é uma realidade que ela ainda persiste atualmente, então nós estivemos em conversas atualmente com as lideranças que participam do Flores do Campo e eles disseram que atualmente, por conta das chuvas, até alguns ônibus escolares estão descendo essa terra, íngreme para pegar as crianças dentro da ocupação, mas a gente percebe que ainda é uma realidade que se estende atualmente. E aí, já com relação à segunda área que a gente visitou, a segunda ocupação, ela também está localizada na região norte de Londrina, ao lado do Jardim São Jorge, que no passado também foi uma ocupação. E essa ocupação da Aparecidinha, ela se deu mediante amigos e familiares dos ocupantes que eram moradores desse Jardim São Jorge, que foram para lá depois, né? Quando iniciou o processo de ocupação. Então, esse processo ele se iniciou ali por volta do ano 2000, com cerca de 30 famílias que eram assistidas pela Federação dos Moradores de Assentamento e Sem Teto de Londrina. Em menos de 3 dias, o número de família de ocupantes já tinha chegado a 280. Então, em 2009, né, a Coab ela identificou ali 205 famílias no local, né, na ocupação Aparecidinha. E em 2012, essa população ela foi removida para o Jardim Horizonte 2 por meio do Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Então, de 2012 até 2014, a ocupação Aparecidinha ela fica desocupada. Bom, aí a gente pode ver um comparativo, né, duas imagens que mostram o crescimento dessa ocupação entre os anos de 2011, a primeira, e 2020, a segunda. Então a gente percebe que o terreno ele não ficou, vamos dizer assim, ocioso, né? As famílias voltaram lá para fazer cumprir a sua função social. Houve então a reocupação da área com 248 famílias e 240 barracos que foram construídos. E em 2017 foram mapeadas 617 famílias e 614 demarcações de lote. Então as imagens aí elas mostram esse comparativo de crescimento entre esses anos. Bom, a nossa visita à ocupação Aparecidinha, ela foi mediada, né, e também apoiada pela associação que presta assistência social a essa população, né? Essa associação, ela é uma iniciativa dos próprios moradores e ela se mantém por meio das doações. Então, juntamente a esses representantes, nós podemos observar que o espaço, ele é ocupado por famílias em situação de extrema vulnerabilidade e essa vulnerabilidade, ela é manifestada nas moradias que estão em situação de extrema precariedade. Então, nós observamos também que não há mais espaço para novas moradias. No entanto, com o crescimento das famílias, né, dos filhos que se casam ou que têm outros filhos, há essa necessidade que sejam feitos os puxadinhos, né, que são as construções de casas ao lado ou ao fundo. Então, o nosso trabalho de campo, juntamente com pesquisas anteriores que já haviam sido realizadas na Aparecidinha, revelaram que é um problema muito antigo e as ações do poder público e de diferentes prefeitos, né, de diferentes governos locais não se mostraram eficazes. Então, essa realidade ela reforça a tese do planejamento, né, que ele deve ser pensado em concomitante com a gestão e pensado também nas mais diferentes escalas de tempo, né? Médio, curto e longo prazo. Então, as ocupações do Aparecidinho, elas são expressões dessa resistência também da população, que não aceitou passivamente as condições impostas e passaram a atuar e lutar realmente de maneira autônoma pela sua moradia, pela habitação, já que elas não puderam contar com as benesses do planejamento inclusivo no passado. Fim, então, nós buscamos evidenciar, né, que as ocupações irregulares ou também as favelas, né, daqui de Londrina, elas vão refletir esse fenômeno da segregação socioeconômica e que vai se articular com outros, né, como o desenvolvimento geograficamente desigual, que é uma característica ali inerente a esse sistema capitalista,
que é passível de ser observada porque ela está impressa na paisagem. Então, a gente verifica que as ocupações elas surgem devido a essas questões estruturais e conjunturais que são complexas, né, como é o déficit habitacional, onde as pessoas que se encontram sem alternativa, né, elas vão encontrar nessas ocupações essa forma precarizada de acessar a moradia. E esse fenômeno ele vai resultar em comunidades que são marginalizadas e também desprovidas ali dos direitos e equipamentos que são básicos. Para superar esse padrão, ou pelo menos tentar, né, minimizar os efeitos nocivos desse padrão de desenvolvimento desigual, é crucial a gente pensar em estratégias no âmbito do planejamento urbano, compreendido como uma ferramenta para a gente mitigar essas disparidades espaciais, a fim de promover um desenvolvimento urbano mais equilibrado. Então, o planejamento urbano ele não deve ser uma prática de cima para baixo, né, ficando exclusivamente entre aqueles que se julgam detentores do saber competente, né, mas ele deve ser um planejamento participativo, porque na qual a população afetada tenha um espaço para expressar suas demandas, seus anseios, tendo, portanto, uma participação ativa no processo de ordenamento do espaço, garantindo que as soluções propostas estejam adequadas às necessidades dessa população, porque essa população que vive, né, que convive com os desafios diários, então elas sabem onde que deve ser, onde que o problema deve ser superado, onde que os recursos devem ser empregados e que deve ser melhorado para que elas tenham de fato ali uma qualidade de vida melhor. Bom, aqui está algumas das nossas referências e aqui o nosso contato a quem possa interessar.